Salve, salve galera, sabadão chegando e a gente pode falar, né? Agora os grandes campeonatos realmente voltaram, né? Aqueles campeonatos que a gente chama do submundo da Europa também estão voltando, isso é muito bom. Aqui no canal a gente consequentemente terá mais análises, mais conteúdos, mais formas de trabalhar e hoje eu vou fazer duas análises para vocês, dois jogos de extrema importância ao meu ver, que eu achei bastante valor. Vou explicar tudo depois da vinheta, mas lembrando, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante, não só para o meu crescimento, como para o seu também, porque você vai estar sempre recebendo conteúdos de qualidade, conteúdos explicados, não só para você ficar copia e cola, para você definitivamente aprender a como fazer uma análise, tudo bem? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, se der para compartilhar com o amigo o vídeo, compartilha também. E é isso, bora pra cima, nos vemos depois da vinheta. E é isso, galera, então vamos ao que interessa, né? Nesse sabadão, os dois joguinhos que eu vou separar para poder analisar com vocês aqui. Na verdade, três joguinhos, mas são dois, podemos dizer, bilhetes, né? Muitas pessoas conhecem como bilhete, então vou chamar de bilhete. Começando aqui por Portugal, tá? Eu vou vir no jogo entre Porto e Casa Pia. É um jogo que para mim é bastante interessante, tá? O Casa Pia, até o momento, ele não faz um campeonato ruim, beleza? Se a gente for ver aqui, ó, ele é o quinto colocado, apenas atrás dos quatro maiores clubes de Portugal, né? Benfica, Braga, Porto e Sporting. Um Braga fazendo uma boa campanha aqui. Tem um jogo a mais, né? Porque jogou no dia de hoje, que é quando eu tô gravando esse vídeo, na quinta-feira. Mas o Casa Pia tá indo muito bem, tem 26 pontos, vencendo aqui, ó, pode chegar até passar o Sporting. Então, ao que indica, né, para as casas de apostas, há um equilíbrio aqui. E por isso, se a gente for ver aqui, ó, na Bet365, se a gente botar aqui, ó, Porto, tá? Ver aqui no jogo Casa Pia e Porto, tá pagando 1,36. Ah, Vitor, mas 1,36 não tem valor. Não, não tem valor. Em relação, o trabalho é de uma separado, né, gente? Quando eu falo que não tem valor, é mais em relação a buscar um jogo separadamente. Acredito aqui que teria bastante valor se estivesse em torno de 1,50. Lembrando que eu gosto de deixar sempre bem claro isso para vocês. O valor não quer dizer o retorno, não quer dizer a odd. E sim o que isso pode, o teu investimento pode proporcionar mediante ao grau de risco que você se expõe a ele. Ah, Vitor, não entendi nada, me explica. Tá bom, eu explico. Presta bem atenção. Digamos que hoje o Manchester City vai jogar contra o Náutico. Nada contra o Náutico, tá, gente? Nada contra o Náutico. Mas foi o primeiro clube que veio na minha cabeça, que fez uma Série B ruim ano passado. Manchester City e Náutico. E aí a gente vai ver a vitória do Manchester City pagando 1,30 sobre o Náutico. Jogo na Inglaterra, na casa do City. O Náutico com time sub-15. 1,30. E aí eu te pergunto, tem valor ou não tem valor? O City todo titular. Vai ter gente e muitos vão falar que não tem valor. E aí eu pergunto, por que não tem valor? E o cara vai e vira pra mim e fala assim, não tem valor porque a odd é baixa. Não, não é isso. Por quê? Porque a chance do City ganhar do sub-15 do Náutico, ela é absurdamente grande. Então ali existe muito valor, mesmo que esteja pagando 1,30. Se você deixar teu dinheiro parado um mês na poupança, ele vai te render 0,5% ou menos. No investimento como esse, que é um investimento, claro que eu estou fazendo um grau de comparação até meio que idiota, mas é para poder todos conseguirem entender, tá? Mas num grau de comparação que você tenha um time muito forte, um time inferior, mesmo que pague 1,30, tem valor, tá? É diferente de você pegar e falar assim, o Manchester City vai enfrentar o Bayern de Munique e tá pagando 1,70 para o Manchester City. Na minha opinião, o valor já não tem tanto. Ah, tá pagando mais agora, mas tá enfrentando um time muito qualificado. Então a gente pode ter um empate, por exemplo. Claro que o City é favorito, mas pode ter um empate.
Entendam isso? É onde eu quero chegar com vocês. Não se baseiem em valor pela odd. A odd não quer dizer nada se a gente for falar disso, tá, gente? A odd é o valor, ele tá não somente na odd, mas sim que é o retorno pelo risco que você corre, pelo risco que você expõe, tá bom? Então me dá um retorno de 30% sobre o meu investimento num risco minimamente zero, que seria a chance do time do Náutico sub-15 na nossa suposição ganhar do time do Manchester City, tá bom, gente? Então, acredito que tá justo, tá aqui 1,35 por conta do Casa Pia jogar em casa, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui bem interessante, olha só. Se eu clicar aqui no duelo entre os dois e clicar aqui, ó, fora, não, perdão. Se eu clicar aqui no duelo entre os dois e clicar o Porto fora de casa, né? A gente vai ver uma sequência absurda do Porto, tá? Absurda. Por que absurda? Porque o Porto tem essa derrota aqui com o Rio Ave em casa e fora isso, mais nenhuma pelo campeonato. Ó, se a gente for puxar aqui, ó, pelo campeonato português, a gente vê ou ele ganha, na maioria dos jogos ele vence, né? E a gente pode ver aqui, ó, duelos contra o Sporting, por exemplo, que é um time muito forte, fora de casa, ganhou. A gente tem jogo contra o Braga. O Braga não, perdão, o Braga ele perdeu. Contra o Benfica, ele ganhou. Então, se a gente for parar para ver aqui, ó, tem essa derrota para o Braga, que é considerável, era um clássico, tudo bem. Aqui, uma queda para o Rio Ave, tá bom? Aqui é Atlético de Madrid, a Champions League, a gente não conta, beleza? Mas vejam essa sequência. Então, o Porto performa muito bem, mesmo jogando fora de casa, tudo bem? Se a gente for botar a tabela aqui, o Porto, ó, ele é o quarto colocado jogando fora de casa. E o Casa Pia é o terceiro colocado fora de casa, mas por exemplo, a gente botar em casa, o Casa Pia é o oitavo colocado. Ou seja, o mando de campo não é um fator interessante para o Casa Pia. E é por isso que eu vou buscar, tá, essa vitória do Porto no jogo e junto a isso eu vou buscar mais de um escanteio para o Porto. Beleza? Porque o Porto é um time que produz muitos escanteios. O Casa Pia, apesar da boa colocação, tenho certeza que vai vir muito recuado. Esse campo do Casa Pia, esse estádio é um dos piores estádios da primeira divisão de Portugal, né? É um estádio completamente pequeno, isso ajuda muito na produção de escanteios. Se a gente for parar para poder ver alguns jogos, ó, por exemplo, esse jogo aqui, vamos abrir. Tudo ao vivo, tá, gente? Parte da análise. Confesso, se eu me deparar aqui com um jogo que não foi muito... não tá abrindo aqui pra mim. Aqui, as estatísticas. Olha, por exemplo, esse último jogo do Porto jogou fora de casa contra o Chaves, tá? E olha quantos escanteios o Porto produziu. 11 escanteios. Então é basicamente isso que eu estudei e busquei para esse jogo, a vitória do Porto e junto com isso que o Porto faça mais de um escanteio no primeiro tempo. É só isso que a gente precisa, tá bom, gente? Essa é a minha primeira bet para vocês. E junto a ela, eu vou buscar uma outra bet que eu achei bem interessante, tá? Deixa eu só confirmar aqui, porque eu estudei algumas bets, já mandei no meu grupo VIP, e aí eu vou sempre estar separando duas para vocês, e entre todas que eu mando lá, né? Dependendo do dia, existem 8, 9, 10 oportunidades. Hoje, por exemplo, foi um dia de poucos jogos, eu fiz 4, acertei 3, errei uma, e amanhã espero que eu possa performar muito bem, sábado a mesma coisa, assim como vem sendo. Então, eu mandei essa do Porto para vocês e vou analisar com vocês outro jogo que eu analisei essa semana, né? Há 2 dias atrás, ou ontem, na verdade, 2 dias atrás, a gente analisa o jogo da Fiorentina, que a gente pegou Fiorentina ou empate, não foi? E mais de um gol. Então eu vou buscar aqui nesse jogo, eu só vou buscar uma coisa. Vim aqui em gols, ó. Gols. E vou buscar aqui, ó. Isso aqui é meio confuso, tá, gente? Mas eu vou explicar pra vocês agora. Time sem sofrer gol, ou seja, aqui tá o cabeçalho da aposta, tá? O time sem sofrer gols, o Sassuolo vai ficar sem sofrer gols? Se você disser que sim, você quer dizer que a Fiorentina não vai marcar nenhum gol contra o Sassuolo. Se você disser que não, quer dizer que a Fiorentina vai marcar um gol, pelo menos um gol contra o Sassuolo. E é nisso que eu vou, tá? Eu vou buscar esse gol da Fiorentina e junto a isso
Isso aqui é mais para complementar a análise. Eu vou mostrar para vocês o porquê de eu estar fazendo esse investimento, para ficar bem claro, tá? Para não sair falando, ah, o Vitor tá fazendo análises sem explicar. Não, nada que eu faço, meu dinheiro é sagrado. O meu e o seu também, que eu tenho muita responsabilidade sobre tudo que eu faço e indico a vocês. Então é aquele negócio, não faço nada por fazer, tudo tem uma explicação. Eu vou vir aqui no campeonato italiano e vou mostrar para vocês esse desempenho que a Fiorentina, deixa eu ver aqui o que eu já acho Fiorentina por aqui. Vamos lá, aqui ó. Fiorentina e Sassuolo, deixa eu copiar aqui para poder ficar aparente para vocês. Vou botar no lugar desse joguinho do Chaves com Porto aqui, tá, gente? Olha só, Fiorentina. Se a gente for pegar os últimos jogos da Fiorentina, ó, os últimos 10 jogos aqui, ó, green, 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 green. Todos os jogos. Ah, tem muito amistoso, Vitor, tem muito amistoso. Mas se você for pegar para aqui, os greens continuam. Por quê? Ó, tudo green, tudo green. Ah, Vitor, como assim tudo green? Em todos os jogos, a Fiorentina marcou gol. Ah, jogou contra o Dortmund, gol. Jogou contra o RS Red, gol. Jogou contra o Milan, gol. Em todos os jogos ela marcou gol. É uma sequência muito boa. Encara uma defesa que não é confiável, já que o Sassuolo tem 24 gols sofridos. E olha só, a gente tem o Verona com 30, que é a pior defesa da competição, o Cremonese com 27, Sampdoria com 28, Spezia com 28, então não fica muito longe, né? Uma das piores defesas do campeonato contra um ataque que não é o melhor ataque do campeonato, longe disso, mas é um ataque que vem sempre largando seu golzinho. Joga em casa, é muito favorito para vencer esse jogo, mas só quero buscar um gol. Só quero buscar um gol nessa partida, porque para complementar essa odd, eu vou trabalhar nessa partida aqui, ó. Nessa partida que é entre Inter de Milão e Monza, tá? A gente for ver aqui, ó, o Monza tá brigando pelo rebaixamento, né? Essa parte de baixo aqui que eu falei na última análise, eu acredito que a linha de corte tá muito aqui da Fiorentina para cima, briga pelas vagas de cima, do Bolonha para baixo, pelas vagas de baixo. Calhou de ser o 10º colocado, né? Mas tá bem por aqui. Esse time do Monza é um time que subiu da segunda divisão, né? Tem uma defesa que não é lá essas coisas, tomou 23 gols, só fez 17, ou seja, o time toma quase um gol e meio por partida. Joga em casa, mas joga em casa contra um dos candidatos ao título. A Inter de Milão, ela precisa se apressar para buscar essa Napoli, que começou a temporada muito bem. Veja que a Napoli tem o melhor ataque do campeonato e a segunda melhor defesa. Só perde para a Juve, que tem a defesa só com 7 gols sofridos. E aí a gente vem a Inter de Milão, um ataque mega positivo, a 35 gols. Joga fora de casa, mas se a gente for parar para poder ver, ó, a Inter é o 8º colocado fora de casa, tá? Se a gente for falar nos jogos fora de casa. Fez alguns clássicos e tudo mais. Se a gente for parar para poder ver, o Monza é o 9º colocado. Então, assim, ao que tudo me indica é que a Inter, bem favorita, já com a volta de todos os titulares e tudo mais, consiga fazer um jogo e que possa vencer a equipe do Monza, tá? Acho que a gente pode ver algumas coisas aqui também que eu não vi. Não tem jogos anteriores. A gente vê a Inter muito forte, olha, numa sequência muito boa. Acabou o campeonato goleando a Bolonha, né? Ganhou do Atalanta fora de casa, isso é bem importante. Jogou vários amistosos nessa volta, inclusive contra equipes boas. Ó, não foram amistosos ruins, tá? Foi contra o Red Bull, contra o Betis, contra o Regina, contra o Sassuolo e reestreou no campeonato ganhando da equipe da Napoli, ou seja, atual líder do campeonato. Então, assim, chega com vontade, chega com força, é favorito para vencer. E a duplinha é essa: Fiorentina para marcar um gol e Inter vence. Essas são as duas apostas que eu faço para esse sabadão, tá? Espero que vocês tenham gostado da forma como eu explico. Pense bem, eu não coloco meu dinheiro em nada que não há explicação, não é? Nunca você vai me ver indicando uma aposta para você sem que eu tenha confiança e sem que eu tenha o argumento de falar, ó, faz isso por conta disso, disso, disso. Aonde eu coloco meu dinheiro,
quando eu vou passar para vocês, eu preciso justificar. Meu trabalho sempre foi assim e não vai mudar. Então, eu espero que vocês estejam curtindo, tá? A única coisa que eu peço para vocês, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, né? O canal é bem novo, mas a gente já tá crescendo bem, graças a Deus e graças a vocês que estão contribuindo bem com os likes, estão contribuindo com os comentários, estão contribuindo com os compartilhamentos, com as inscrições no canal. Não se esqueça também de clicar no sininho para poder lembrar das notificações. Basicamente, quase todos os dias eu vou postar vídeo novo aqui, vídeo de análise para vocês. E espero estar contribuindo muito mais, que esse seja só o começo da nossa, podemos dizer, amizade, né? Tamo junto, fiquem todos com Deus, que venham os greens pra gente. Até a próxima.